Olá pessoal, tudo bom com vocês? Dani Guerreiro novamente e hoje eu vou falar de um assunto que muitas mães de crianças autistas ou que ainda não têm um diagnóstico têm dúvida. Meu filho ainda não fala. Meu filho tem 4 anos e não fala. Será que irá falar algum dia? Então, gente, eu vou falar pela minha experiência própria com o meu filho. Antes, tem os meus canais nas redes sociais. Meu canal no YouTube é Dani Guerreiro. Se inscrevam lá, deixe seu like para fortalecer o meu canal. Facebook, Daniele Guerreiro. E também estou no Instagram, Guerreiro Daniele. Então, hoje vamos falar do atraso na fala. O atraso na fala, ele é um dos sintomas do autismo. É um dos sinais de autismo. É um dos, tá? Pode ser que a criança tenha atraso na fala e não seja autista. Mas é bom ser investigado. Muitas mães, o que acontece? Tem muitas mães que falam, vão naquela ideia, não se deve comparar o desenvolvimento de uma criança com outra. Mas, gente, se tiver um atraso considerável, não pense assim, tá? Porque eu percebi que tinha algo de errado com meu filho, porque eu fui vendo que a maioria das crianças se desenvolviam no tempo certo. Andavam com 10, 11 meses, meu filho nem engatinhava com 10, 11 meses. Criança com 1 ano e meio falando papai, mamãe, dá, por quê? E meu filho só gritava, não falava nada. Então eu comparava assim e via que tinha alguma coisa de errado. Fora outras coisas que eu já estava percebendo. Mas por ser mãe de primeira viagem, muita gente fala pra mim, pode ser da criança. Tem criança aí que antigamente tinha criança aí que falava com 4, 5 anos. E hoje é normal, fala normal. Então eu fui escutando essas conversas, mas mesmo assim eu ia comunicando à pediatra, porque ela também perguntava para mim: "E o Otávio já tá falando? O Otávio já tá engatinhando?" Eu não, o Otávio não fala, não engatinha, ele grita muito. E ela foi verificando isso. E foi fundamental, gente. Pro Otávio estar falando hoje, para quem está acompanhando o meu canal, viu a entrevista que eu fiz com ele, o último vídeo que nós gravamos também desinfetando lá as compras. Hoje ele tem 8 anos e ele está falando bem. Algumas palavras e articulações ele tem dificuldade. A fono vai ser por tempo indeterminado, não tem nem previsão de alta, eu acho que vai ser para a vida toda, porque ele tem essa dificuldade ainda na articulação de certas palavras, entendimento também do sim ou não. Às vezes a gente faz uma pergunta para ele, ele fala assim com a cabeça, não. Ah, não, sim. Então ele tem essa dificuldade de interpretar o sim ou não. Então, durante um bom tempo, ele ainda vai fazer. Mas hoje o Otávio está falando porque foi descoberto esse atraso precocemente e foi tomado as providências para que ele fosse estimulado desde pequeno. Então é importante, mães. Notou? Eu falo mães porque pais trabalham fora, quem fica mais com a criança é a mãe, tá? Às vezes os pais não percebem, é mais as mães mesmo. Então, se você perceber que seu filho tá com 2 anos, 2 anos e meio, não fala papai, não fala mamãe, que é as coisas básicas, né? Porque a criança com 1 ano e meio, ela já fala pequenas palavras. Papai, mamãe, ou pai, mãe, não, dá. Então, com 1 ano e meio, a criança já começa a falar essas palavrinhas. E com 2 anos, 2 anos e pouco, a criança já começa a falar mais palavras. Então, se o seu filho está nessa fase, não fala nada, grita, aponta para as coisas, então é importante conversar juntamente com o pediatra a importância de estar encaminhando essa criança para uma avaliação com a fonoaudióloga. Isso é muito importante, gente. O Otávio, com 2 anos, eu conversei com a pediatra, falou, eu percebi que o Otávio já deveria estar falando alguma coisa, então vou encaminhar para 2 lugares. Primeiro eu vou encaminhar ele para fono, ele tinha 2 anos e meio, gente, foi o limite. A pediatra falou, vamos esperar até 2 anos e meio, se continuar esse atraso, eu já vou fazer os encaminhamentos.
Então ele foi encaminhado para fono e para creche. Ela falou: é importante, mãe, colocarmos ele na creche para ver se junto com as outras crianças ele passa a ter uma estimulação melhor e passa a desenvolver essa fala. Ele não desenvolveu a fala na creche, mas foi importante porque ele desenvolveu outros fatores, entendeu? O Otávio, ele comia com as mãos. Eu tentei ensinar de várias formas ele comer com o garfo, com a faca, tudo certinho. Não, ele só comia com as mãos. Ele só foi utilizar um garfo para comer, tudo certinho, com 3 anos e meio. E a creche ajudou muito nessa etapa, dele se alimentar sozinho, dele treinar essa coordenação motora fina, que até hoje ele tem uma certa dificuldade. Então foram duas situações: colocar na creche para ter o convívio com outras crianças e a estimulação das professoras, e a fono. Então, pais, é importante a intervenção precoce. Isso vai determinar se a criança vai falar ou não. Tem autistas que, dependendo do grau, se é um autismo um pouco mais severo, às vezes a criança ou já o adolescente não vai falar como nós falamos assim, mas algumas palavras ele pode até falar. Isso vem do estímulo precoce. Então é importante. Identificou, não vamos por conversa, cada criança fala numa hora determinada. Porque quando meu pai era vivo, ele falou com 7 anos. Gente, não vão por isso, tá? Hoje em dia, muitas crianças estão desenvolvendo transtornos, principalmente do espectro autista, TDAH, outras síndromes genéticas. Então, é importante essa criança ser estimulada o quanto antes. Percebeu o atraso? Converse com o pediatra. É que assim, tem pediatras que levam a sério. Tem pediatras que falam: mãe, isso é coisa da sua cabeça. Tá no tempo ainda, não se estressa com isso. Só para não encaminhar. A pediatra que o Otávio passava, ela era pediatra do Hospital das Clínicas. Então, ela tinha assim, uma visão bem aguçada. E quando eu comentei com ela, ela já tinha percebido. E ela falou para mim: mãe, eu não comentei com você, mas eu já estava pensando em encaminhar o Otávio para uma fono, mandar ele para uma creche, porque eu percebi esse atraso. Eu só estava dando tempo aí de 6 meses para ver se nesses 6 meses ele ia se soltar. Então, é importante pegar um profissional bom, qualificado, um profissional que leve a sério o que a mãe fala. Então, se levar a sério, converse com esse profissional sobre essa preocupação, para que ele possa já encaminhar a criança para uma avaliação com a fono. É importantíssimo, tá, gente? Atraso na fala é complicado. Todo atraso na fala deve ser investigado. Eu conheço crianças que hoje são adolescentes e adultos que foi incentivado a ser levado na fono, investigar esse atraso na fala, não foi levado. E hoje eles têm problema na fala. Uma é adulta, fala pelo nariz, e o outro também fala pelo nariz com 14 anos. Você nota que eles têm problema na fala. Não foi investigado, tá? Então, há importância de se investigar. Mesmo que não seja nada, é um atraso normal, mas é bom investigar, passar por avaliação. Porque o atraso na fala pode ser um indício de um transtorno do espectro autista. E o autista ele só vai evoluir com o passar do tempo se o diagnóstico e as intervenções forem precoces. Claro que nessa época eu não descobri que o Otávio era autista, mas as intervenções, as terapias, as estimulações começaram a partir dos 2 anos de idade, precocemente. Por isso que hoje nós estamos vendo os resultados, a evolução dele. Isso o psiquiatra deixou bem claro para mim, o psiquiatra infantil, que o Otávio evoluiu muito hoje devido às intervenções precoces. Então, mãezinhas, vão à luta. Observe seu bebê, se ele está tendo algum atraso motor, algum atraso na fala, e investigue. Profissionais, fonoaudiólogo, atraso na fala, atraso no desenvolvimento, neuropediatra e psiquiatra infantil, tá bom? É importante marcar os dois, porque tem pais que marcam o neuro bate o olho, não, a criança não tem nada, essa coisa é sua cabeça. O primeiro neuro que eu passei, o Otávio, falou isso pra mim, que o Otávio não era autista, porque ele chamou o Otávio pelo nome e o Otávio olhou.
Ah, não, mãe, todo autista não olha quando é chamado. Isso não existe, porque o espectro autista abrange vários fatores. Não é aquele autista padrão. Tem pessoas que olham no olho, tem pessoas que falam. O Otávio ele tem uma facilidade de fazer amizades com adultos, com criança ele tem certas dificuldades e ele tem um transtorno do espectro autista. Então, hoje é um espectro, não é aquilo. Ah, autista não fala, não olha no olho, é limitado, não. Então, gente, procure um neuropediatra, um neuro que investigue, um psiquiatra infantil bom. Caso vocês queiram aí uma indicação, eu posso dar, são excelentes profissionais, tá bom? O importante é investigar. E para essas mães que perguntam, meu filho tem 5 anos, vai falar, se as intervenções começaram cedo, tenham paciência que o seu filhinho vai falar, tá bom? Com estímulo, com tratamento correto, esse anjo azul irá falar assim como o meu está falando hoje, tá bom, gente? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!